Olá, amados, que bom podermos retomar aí os estudos de Êxodo. Convido já a cada um de vocês para que abra o livro de Êxodo no seu capítulo de número 13. Nós então hoje estaremos vendo alguma coisa sobre a consagração dos primogênitos, ou seja, de como Deus separou os primogênitos do povo de Israel. Inclusive isso demanda mais tarde um certo, entre aspas, vamos assim dizer, pagamento, né, exigido da parte do Senhor, já que ele não matou os primogênitos do seu povo, mas matou de todas as nações, ou melhor, do Egito, povo egípcio, né, que estava ali junto com eles. Então isso aí demandou algumas situações. Isso nós vamos ver, obviamente, mais tarde, tá bom? Mas agora, para o momento de agora, nós estaremos lendo, vendo e estudando um pouquinho sobre o que aconteceu, né, e como isso, qual foi a parte, vamos assim dizer, entre aspas, legal envolvida. Tá bom, gente? Mas antes, é claro, nós sempre fazemos a nossa oração. Então convido você para, junto comigo, buscarmos a presença do Senhor, porque se Ele abençoar, se Deus abençoar esse momento, ele será um momento glorioso. Não adianta nada a gente estudar, né, com afinco, ir atrás, correr, ver e tudo mais, se a gente não suplica e clama e pede para que o Espírito Santo esteja intermediando todo esse processo. Porque, afinal de contas, é a presença dele que garante um entendimento correto e uma revelação da parte de Deus. E revelação é algo sobrenatural, é algo que nós não controlamos, é algo que está nas mãos exclusivas do Senhor, e é por isso que nós oramos e pedimos: Senhor, vem, né? Faça o teu mover, faça a tua obra aqui nesse momento, nesse lugar. Então, convido vocês para juntos orarmos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa esse momento. Abençoa, Senhor, a Tua Palavra, abençoa a leitura da Tua Palavra, a interpretação da Tua Palavra, o entendimento da Tua Palavra e, principalmente, Senhor, que essa Palavra produza frutos para a vida eterna no coração de cada um que está ouvindo esta meditação. Clamo e peço em nome de Jesus, para que o nome dele, de Jesus, seja honrado, exaltado e glorificado aqui agora, nesse momento, Pai. Porque esse é nome, sobre todo nome, nome pelo qual importa que todos nós sejamos salvos, em nome diante do qual todo o joelho se dobrará. Pai, nós nos prostramos diante de Ti e nós fazemos isso em nome de Jesus. E no nome dele nós repreendemos todo espírito maldito, toda operação maligna que impede o fluir da presença do Senhor. Em nome de Jesus nós repreendemos e ordenamos: Satanás, te retire e saia. Em nome dele, Jesus Cristo, nós oramos e desde já agradecemos, Senhor. Amém e amém. Amados, nós agora estaremos vendo algumas das implicações da separação dos primogênitos por parte de Deus, porque, como nós vimos até agora, os primogênitos do povo do Egito foram mortos, mas aqueles do povo de Israel, a gente imagina que a maioria, que seguiram as recomendações do Senhor, eles tiveram poupados os primogênitos. E isso significa o quê? Que o Senhor, ele vai pedir que esses primogênitos então sejam resgatados, sejam consagrados, sejam, vamos assim dizer, entregues a ele, ao Senhor. Pois bem, então aqui temos as recomendações que Deus dá para Moisés a respeito deles. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa de servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus e dos amorreus e dos heveus e dos jebuseus, a qual jurou aos seus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás esse rito neste mês. Aqui nós temos uma instituição, né, de uma festa sagrada. Aí no versículo 6 ele vai dizer assim, 6 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo: é isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então, ou seja, isso que eles estão fazendo, isso seria uma referência
aquilo que Deus fez por eles, pelo povo de Israel, pela saída do Egito, né? Versículo 9 diz assim: e será como sinal na tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Aí no versículo 11 ele vai continuar, mas daí já vamos dar uma olhadinha em algumas coisas, alguns detalhes do que nós vimos até agora. Se os israelitas eles completaram a sua comunhão, né, com Deus lá na Páscoa e celebraram o começo dessa festa, vamos assim dizer, divina, na festa dos pães asmos, as consequências seriam mais ou menos como que podemos dizer ininterruptas, ou seja, a filiação divina estaria sendo celebrada e isso seria manifesto nessa consagração dos primogênitos, ou seja, Deus está separando, está reservando para si o primogênito, tanto dos homens como de todos os animais, né? Assim como o Egito foi ferido por Deus nas pessoas dos seus primogênitos, Israel foi consagrado a Deus nos seus primogênitos. Então, esse é o reverso da moeda, tá? Todo o que abre a madre, versículo 2, se refere àquele que sai primeiro, ou seja, aquele que, né, nasceu primeiro, ou seja, o primogênito, tá? Lá dos versículos 3 até o 10, né, nós temos que essa lei ela já tinha sido transmitida para Moisés. Se vocês olharem no capítulo 12, versos 15 a 20, mas ela agora é proclamada também ao povo. E ali eles dizem, aqui no versículo 3, ele diz assim: lembrai-vos deste mesmo dia, ou seja, guardem na lembrança esse dia. A santificação dos primogênitos, né, foi associada assim a um dia de libertação, de livramento. E, portanto, Moisés, né, ele dá essa introdução referente aos primogênitos, né, com uma renovação, né, ou melhor, com uma renovada exortação em relação à festa da Páscoa, que é o memorial deste dia. Então, amados, nós temos aqui então esse memorial, e no versículo 7 fala do território ali, no versículo 7, teu território, em todo o teu território, ou seja, em todas as tuas fronteiras, em todo o âmbito da tua nação. E aí no versículo 8 nós temos a dedicação dos primogênitos, que ela teria que ser explicada para todas as gerações, tá certo? Assim como a Páscoa. Isso aqui fica como uma determinação, uma ordem de Deus para explicar para os filhos dos seus filhos, dos filhos e por assim diante, tudo aquilo que o Senhor fez. Ou seja, tanto a Páscoa como essa consagração dos primogênitos. E ali no versículo 9 falar, isso será como sinal. Outras raças na época já usavam sinais, inclusive algumas usavam cortes, tatuagens, para se lembrarem dos seus deuses, né? Então, de uma maneira, vamos assim dizer, semelhante, né? Não igual, claro, essa festa que Deus está instituindo seria como que para trazer a lembrança daquilo que Deus fez para Israel, daquilo que o Senhor Jeová operou em meio ao seu povo, tá? Não é porque teria que ter assim bilhetes onde tinha coisas escritas, gravadas, né? Ou mesmo sobre a mão, na testa, né? Não é o objetivo, de repente, não é que isso fosse um fim em si mesmo, mas isso deveria ser apenas um lembrete daquilo que Deus fez, daquilo que Deus fez no passado e daquilo que Deus tem poder de fazer no futuro. Daqui, inclusive, derivam muitas práticas dos judeus, inclusive, que são vistas até os dias de hoje, né? Por exemplo, os filactérios, que no original hebraico é tefilim. Eles eram usados, ou são usados por judeus, né, quando eles estavam nas suas orações. Então, são pequenas cápsulas ou pequenos conteúdos da palavra, pequenos pergaminhos nas quais eram escritas as leis, como, por exemplo, existiam algumas leis que tinham uma certa prioridade sobre as outras. Êxodo, capítulo 13, os versículos de 1 até 10, Deuteronômio capítulo 6, versos de 4 a 9, Deuteronômio capítulo 11, versos 13 a 21. Então eles guardavam isso em pequenos mini rolinhos, né? E aí colocavam na testa, colocavam nas mãos, e ali eles então usavam aquilo para ler, tá certo? Ou seja, eram pequenas caixinhas seguradas nos pulsos ou na própria testa através de fitas. Então isso são os filactérios, né? Só que hoje em dia
né? Muitas vezes o sujeito ele tem o filactério e lá realmente a palavra que está escrita é a lei de Deus, é a palavra de Deus, mas muitas vezes aquilo não representa, não fala muita coisa, porque aquilo são meras repetições, né? Se o cara usasse aquele negócio ali para um fim assim de realmente engrandecer a Deus, eu particularmente não vejo nenhum problema quanto a isso. Não, pelo contrário. Eu sei que tem gente que, né, ojeriza esse tipo de prática, mas eu penso assim que a palavra de Deus, né, claro, o melhor de tudo é você ter a Bíblia, levar ela junto consigo. E hoje em dia nós temos os celulares, né, cada um tem seu, e dentro do celular, eu particularmente tenho dezenas de Bíblias ou dezenas de literaturas cristãs. Então, nós temos essa facilidade enorme hoje em dia, né? Mas na época eles não tinham essa facilidade. Então, para eles era muito mais prático levar esses filactérios para lá e para cá. E com isso, muitos realmente queriam mostrar que eles honravam e honravam muito a lei e a palavra de Deus. Isso é bacana, isso é bonito sim, tá legal? Mas, infelizmente, muitas vezes a prática em si se constitui o fim, em vez de ser o meio para alcançar a presença de Deus, para buscar a presença de Deus, para entrar na presença de Deus, né? Então, isso é vamos assim dizer, a parte triste da história. Pois bem, lá no versículo 11, fala dessa lei dos primogênitos, né? Ou seja, essas mesmas leis aqui, elas são também repetidas no próprio capítulo 22, que nós veremos mais tarde, né? Em Deuteronômio capítulo 15, tá certo? Nós vemos algumas coisas a respeito. E aí no versículo 12, fala o seguinte: apartarás para o Senhor, ou seja, separe, farás passar para o Senhor. Apartar, literalmente aqui é fazer passar para o Senhor. Essa não é uma palavra costumeira, usada para significar separar, mas era uma palavra usada para descrever essa prática, muitas vezes até pagã, né, de sacrificar filhos para deuses. Isso era uma prática que existia naquela época, né? Se vocês forem lá olhar em 2 Reis, capítulo 16, ou mesmo Ezequiel, capítulo 20, verso 3, vocês verão que isso acontecia, infelizmente, mesmo dentro do povo de Israel, né? Talvez o Senhor tenha colocado essa palavra aqui de propósito, tá? Para tornar clara essa diferença entre a dedicação do povo de Israel e a dedicação dos pagãos. Ou seja, é uma coisa totalmente diferente, porque os deuses envolvidos são totalmente diferentes. Eram deuses que não são deuses, na verdade, que não têm o poder como tem o Senhor Jeová, né? E outra é a dedicação para o Senhor Jeová. Então, esse é o apartar-se aqui. E aí no versículo 13 ele fala, né, que do jumento. O jumento, ele não deve ser separado. Aliás, eu acho que nós não lemos ainda, né, a partir do versículo de número 11, né? Então, vamos lá, vamos a essa leitura, porque daí nós podemos continuar essa mensagem aqui. Pois bem, então lá no versículo 11, ele diz assim, ó: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais, quando tá houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como cordeiros. Se o não resgatares, será desnucado. Mas todo o primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Ou seja, não poderiam ser, obviamente, desnucados, ou seja, mortos, né? Quando teu filho amanhã te perguntar, o que é isto? Responder-lhe-ás: o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão. Versículo 15 agora. Pois sucedeu que, endurecendo-se o faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todo o primogênito, né? Todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito dos homens até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito dos meus filhos eu resgato. Tá? E aí no versículo 16, e isso será como sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então, como nós vimos aí, né, falamos já um pouquinho sobre essa questão do apartar-se, né, que tem uma diferença entre judeus, entre os israelitas e os pagãos. Aqui agora no versículo 13 ele fala dos jumentos. Os jumentos você não deve, né, usar no sacrifício. Eram
preciso substituí-lo por um cordeiro. O primogênito dos homens seria redimido com prata, né, como mais tarde o povo seria informado, né? E aí nós vimos que essa responsabilidade desse serviço, ela foi transmitida para os levitas, tá certo? E eles deviam fazer essa parte dessa separação, dessa consagração, tá certo? E isso foi exigência feita à nação de Israel, tá certo? Para que Deus realmente fosse exaltado, honrado e glorificado. Ou seja, uma parte do povo especificamente estaria reservada, estaria separada pelo próprio Senhor para essa prática. Lá no versículo 13 fala em desnucar, em algumas traduções fala em cortar a cabeça, cortar-lhe-ás a cabeça. Ou seja, nenhuma pessoa, ninguém, nenhum animal inclusive poderia escapar da lei. E se o dono do animal não tivesse disposto a sacrificar um cordeiro, o jumento teria que ser condenado, tá certo? Porque ele teria de algum jeito ser separado, ou consagrado, ou devotado a Deus, ou então teria que ser destruído. Então, a consagração do jumento, e o jumento é um animal muito importante, porque ele era, comercialmente falando, na época, ele era mais valioso do que um cordeiro. Ele tinha uma utilidade mais prática do que o cordeiro. Ele servia para puxar cargas, carroças, né, coisa e tal, enquanto que o cordeiro não tinha como fazer isso. Então, para o judeu e para os povos daquela época, o jumento era muito importante. Então, por isso, havia, obviamente, um interesse muito grande em que ele fosse resgatado, né, de algum jeito, tá? E ali fala também no versículo 13, dos teus filhos você vai resgatá-los, ou seja, não com cordeiro, mas mediante dinheiro, tá certo? Aqui nenhuma sugestão de sacrifício infantil foi feita, porque jamais esse tipo de prática iria manchar as Sagradas Escrituras, a lei do nosso Deus, né? E aí no versículo 15 ele fala que, desse modo, tudo que Israel era e tudo que possuía deveria ser continuamente apresentado ao Senhor, que iria redimir, né, tanto a parte dos homens como a parte dos animais. E aí no versículo 16 ele termina dizendo assim, que isso será como sinal na tua mão e por frontais, tá? Tatapote, que é um outro nome também para filactérios, tá certo? Mais tarde os judeus, eles seguiram literalmente essa exortação, atando, como nós já falamos, né? Nas suas testas, nos braços, tá certo? Pequenas caixinhas de couro contendo versículos das Escrituras, tá? Pequenos pergaminhozinhos, tá certo? E eles começaram essa prática. Não foi bem isso que Deus aqui quis dizer, né? De algum jeito eles poderiam fazer isso, e eles usaram a imaginação e foi assim que fizeram. Mas, de uma maneira assim, bem significativa, era propósito de Deus que a festa e a consagração servissem como um lembrete para a mão e para o coração, ou seja, para as atitudes e para os pensamentos. Então, a mão, atitude, coração, para a sua vida mental, os seus pensamentos, tudo aquilo que estava no mundo da mente, vamos assim dizer. Então, eu creio assim que Deus estava mais preocupado com isso do que o sujeito ir lá elaborar filactérios, ou seja, pequenas caixinhas, e ficar pendurando e andando, achando que isso lhe traria alguma graça, algum benefício. E, infelizmente, nós vimos que essa prática acontece, e não apenas entre os judeus, nós vemos muitas pessoas, né, com correntezinhas, com cruzes, crucifixos, com um monte de coisas penduradas, fazendo orações, inclusive, achando que essa prática, né, ou é aquela corrente, ou aquele negócio ali, aquela cruz, vai dar algum tipo de benefício, algum tipo de bem-estar, né? Nunca foi intenção de Deus que dessa maneira essa situação acontecesse. Mas enfim, né, infelizmente isso é uma realidade, e é bom que a gente fale dessas coisas, porque cada um de nós precisa ser desperto, acordado para as verdades do Senhor, não aquelas que nós queremos, né? Tá bom? Então, amados, até aqui nós vimos uma parte dessa consagração, e aí, a partir do versículo 17, nós vamos ver como foi a passagem pelo Mar Vermelho. Isso nós vamos deixar para o próximo momento, tá bom? Uma pergunta que eu queria assim, deixar com cada um de vocês. Como está sendo a vida de consagração de vocês? Porque aqui nós falamos bastante sobre consagração dos primogênitos, aquela coisa nada toda, mas no Novo Testamento nós temos que a consagração é algo que o Senhor pede de todo crente. Aliás, na verdade, todo crente sincero, ele deseja se consagrar ao Senhor.
Você tem esse desejo no coração de se consagrar ao Senhor, de se entregar para Ele, de viver para Ele? Isso revela e mostra que você é um crente verdadeiro. Se isso não acontece, se você não tem esse desejo de consagração, eu sugiro o seguinte, que você entregue a sua vida para Jesus, porque alguma coisa está muito errada na sua vida e você precisa entregar sua vida para Jesus. Amém? Faça isso. Não demora, não. Não deixa que uma palavra, quem sabe talvez até dura como essa que eu estou colocando, seja um motivo para você fugir de Deus. Não, pelo contrário. Pergunte-se a si mesmo, Senhor, o que eu preciso fazer? Tá bom? Eu desejo, sinceramente, que cada um de vocês que está ouvindo essa palavra, realmente vocês busquem a presença do Senhor, porque somente nele nós podemos encontrar paz. E somente Ele pode encher o coração. E quando a gente encontra Jesus, a gente corre para Ele de um jeito que a gente não quer mais largar dele, não. É a história de um amor, né? Quando você encontra um amor assim, que é sincero, você não quer largar esse amor. Assim é com Deus. Esse é o amor da nossa vida, é o amor da nossa existência. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse momento e essa palavra, porque Tu és Deus poderoso, Tu és Senhor soberano, Tu és acima de tudo que existe, tudo que é. Obrigado, Pai, porque também nós podemos viver na Tua presença, na santidade, na consagração. Claro que nós erramos, de vez em quando a gente pisa feio na bola, Tu sabes disso. Mas que bom, Pai, porque sempre de novo a gente pode olhar para Ti e dizer, Senhor, perdoa os nossos pecados. Aliás, que bom, Pai, porque é um sinal, Senhor, quando isso nos incomoda, que nós estamos errando, isso é um bom sinal, porque é o Teu Santo Espírito falando com a gente, dizendo, arruma, conserta a tua vida. Obrigado por isso, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, pelo grande poder que Tu tens manifestado em nossas vidas. Abençoa, guarda, proteja-nos, cuida de cada um. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Que bom, né, gente, poder falar com Deus e ouvir dessa maravilhosa e poderosa palavra do Senhor. Fiquem nessa poderosa paz. Amém?